Glória a Deus. Desde já quero saudar a Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor. Para nós é um motivo de alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para a glória de Deus. Para nós, irmãos, é um prazer imenso aprender mais da palavra do Senhor, né? Estamos com a lição do primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a lição é de número 12, 21 de março de 2021. A urgência do discipulado. Eu quero dar início orando em nome de Jesus. Altíssimo Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos a Ti, pela Tua bondade, pelo Teu amor e a Tua misericórdia. Ó Deus, nos orienta, nos capacita, toma a direção, toma, ó Pai, o primeiro lugar, ó Deus. Deus, ajuda o Teu servo, ó Pai, em nome de Jesus. Neste momento vamos ouvir os hinos da harpa, em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o número 75. Cruz, evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Veras é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 302 da nossa harpa cristã. Tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor.
levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mundo. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga, grelha quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida sim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravo mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. De grande aflição, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chegar celestial. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando. Jesus
perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz sim levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glória a Jesus, graças a Deus pelos hinos entoados, e tudo venha ser para a honra e a glória de Deus. Queridos irmãos, como eu estava dizendo, lição de número 12, 21 de março. O tema da lição é a urgência do discipulado, que tem como texto áureo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. A verdade prática: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura diária se encontra em Tito, capítulo número 3, versículo 14. Leitura diária se encontra em Tito, capítulo de número 3, versículo 14, que diz: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Glória a Deus. Para que não sejam infrutuosos. Leitura bíblica em classe está em 2 livros, né? Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, e também Atos, capítulo número 2, versículo do 42 ao 47. Vamos ler Mateus 28, do 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Vamos ler também Atos, capítulo número 2, versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias
acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Vamos mais uma vez orar, agradecendo pela leitura. Querido Pai e eterno Deus, obrigado, Senhor, por essa leitura feita neste momento, Senhor. Que nós venhamos compreender e entender, ó Pai, a necessidade da Tua palavra. Deus, que nós venhamos botar em prática, Senhor. Pai, querido Pai Santo, ajuda o Teu servo, ó Deus, que irá nos trazer o ensinamento, ó Deus. Orienta, capacita e ser com o Teu servo. Pai amado, ser conosco, em nome de Jesus. Queridos irmãos, como já falei, né, a urgência do discipulado. E o objetivo geral deste tema, dessa lição, é esclarecer a urgência do discipulado. Infelizmente, temos essa necessidade em algumas igrejas, mas que nós não venhamos deixar de lado. Pelo contrário, nós venhamos entender e compreender que é necessário para o crescimento tanto da igreja, como também dos novos convertidos, também daqueles irmãos que estão na caminhada junto conosco, né? Entender a necessidade de conhecer a palavra, de entender a palavra, a necessidade de buscar mais a palavra do Senhor para o seu crescimento espiritual. Amém, irmãos? Desde já eu quero convidar neste momento o nosso pastor Gisélio para nos trazer esse ensinamento em nome de Jesus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para comunicar a sua santa palavra, tá bom? Estamos hoje realizando a nossa escola bíblica dominical, 21 de março de 2021, que tem como título a urgência do discipulado, como já foi aqui bem esclarecida pelo nosso amado irmão, presbítero Henrique, e nós daremos continuidade à nossa lição, começando aqui na nossa introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Segundo a introdução, observamos aqui que a boa formação ou a maneira que nós estivemos ensinando àqueles a quem nos foi confiado ensinar e também a maneira que os nossos líderes estão nos ensinando vai influenciar na sociedade em que estamos inseridos para o bem ou para o mal. Por isso devemos ter cuidado. A Bíblia diz que aquele que ensina tenha cuidado, tá bom? Primeiro ponto, o que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão, né? Somos aprendizes, somos também seguidor de Cristo e aluno, embora que a palavra aluno, né, em nossos dias, ela tomou outro âmbito, né? Aluno nas universidades é aquele que está com falta de luz, tá bom? Mas nós sabemos que somos sempre carentes, irmãos, de aprender mais de Deus, sempre carentes de aprender mais de Deus. E quem já se encontra muitas vezes totalmente ou se acha totalmente iluminado, ele pode pensar que não tem necessidade de aprender mais de ninguém. Por isso que hoje até o termo aluno, ele é feito de forma pejorativa, porque muitos chegam na universidade e até às vezes eles querem ensinar já o professor, né? Já querem ensinar o professor. Hoje nós estamos nos tempos que os filhos querem dar instrução para os seus pais. Tem hora que os filhos têm algo para ensinar, mas tem horas que alguns filhos ou alguns discípulos se tornam tão, ou pensam que são tão grandes que ficam impossibilitados de aprender. Por isso que é importante o bom discipulado, o bom ensinamento, para que nós possamos trazer para a nossa sociedade
pessoas de um caráter íntegro, idôneo, pessoas que possam ensinar as outras pessoas também, que possam viver uma vida de integridade, porque é o que falta, e falta muito hoje na sociedade em que vivemos. Por isso é um dever urgente da igreja, fazer discípulos para Cristo. Um discípulo de Cristo é uma bênção na sociedade. Primeiro subtópico do primeiro ponto. O discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Então, discípulo significa, ou se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Embora tenhamos o nome de cristão, aqueles que seguem a Cristo, mas tem muitas pessoas também que têm o nome de cristão, no entanto, eles não seguem a Cristo. Se perguntar, eu sou cristão, mas não são seguidores de Cristo, não são discípulos de Cristo. Glória a Deus. Mas o importante é que o Senhor Jesus conhece cada um de nós, conhece cada um dos amados irmãos, conhece os seus discípulos, conhece todos os cristãos, todos aqueles que estão seguindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Disso segue, ou de que o termo se aplica com frequência aos evangelhos, aos seguidores de Jesus. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, né? Mateus 5:1, João 2:12. Disso segue o discipulado. Ensino para ser seguidor de Cristo. Discipulado é ensino para sermos seguidores de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. É o ensino básico. É as primeiras pedras, vamos dizer assim, que são colocados no altar de um homem, de uma mulher que aceitaram a Cristo. Por isso é muito importante colocar essas pedras, esses alicerces, com muito cuidado. Glória a Deus. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos. Então, fazer discípulos é trazer instruções que abrangem vários aspectos. Tá bom? Já dizia um mestre, o Senhor Jesus Cristo salva, mas também educa, ensina, certo? Quem aceita Cristo aprende a educação cristã, a educação que é conveniente ter na vida de um que diz que serve a Cristo, de um homem ou de mulher que servem a Cristo. Então, abrange vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O discipulado, ele abrange todas essas áreas, a área espiritual, emocional e social. Como viver em sociedade, como tem que ser a nossa atitude para com o próximo, a nossa atitude em nosso lar, a nossa atitude como igreja, glória a Deus. Fazer discípulos ou ensinar discípulos ou instruir pessoas para que sejam discípulos de Cristo é um trabalho amplo, é um trabalho que começa de dentro para fora. Glória a Deus. É um trabalho onde esses frutos, ou esses novos frutos, que é os frutos do novo nascimento, daquele que agora está servindo a Cristo, eles começam a fluir de dentro para fora, onde aquele que está ensinando, né, o mestre, o professor, o pastor, ele faz com que aquela pessoa ela aprenda a cultivar os frutos do Espírito Santo e que esses frutos que agora estão em suas vidas sejam gerados e assim tragam um bom testemunho e provem que ele foi bem instruído, bem discipulado para servir a Cristo, tá bom? O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação e ensino. Romanos capítulo 12 e versículo 7. Então, o ministério do ensino, ele é relevante, de fundamental relevância. Muitos estão hoje deixando para lá o ensino. Hoje muitos estão procurando atrás de algumas coisas dos nossos dias, né? Alguns movimentos da modernidade, né? Alguns movimentos de hoje, e esquecendo de aprender a doce e preciosa palavra de Deus.
muitas vezes querem ir por culto, para aquele culto de pula-pula e de outras coisas mais, que podem acontecer também no culto, mas tem culto que parece que é só pula-pula, só é correria, outras coisas mais, e quando termina o culto, alguém pergunta, você aprendeu algo da palavra de Deus? E a pessoa diz, eu não aprendi nada, mas foi muito bom, não é? Precisamos voltar para a palavra. Glória a Deus. A grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Então, a grande comissão é aqueles homens que Jesus chamou, está aqui Mateus, capítulo 28 e versículo também de 18 ao 20. Ide por todo o mundo, né? Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando a guardar. Porque tem pessoa que a gente ensina, mas ele não guarda. Aí não é discípulo. O discípulo é ensinado e ele guarda aquilo que lhe foi ensinado. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não é somente ensinado, a gente fica somente ensinando a ele, mas a gente ensina e vê depois ele praticando. Glória a Deus. Isso aí chama-se o aprendizado, né, em evolução, o aprendizado em ação. Glória a Deus. Quando alguém aprende e põe em prática aquilo que ele foi ensinado. Então, na grande comissão, estou eu envolvido nela, está você também, amado irmão, amada irmã, que aceitou a Cristo, muitas vezes um novo convertido, que vai ser agora instruído, e no futuro também vai estar instruindo outras pessoas. Glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela passa a penetrar agora na vida do novo convertido, e daqui a pouco ele fica também cheio dessa palavra, cheio da graça de Deus, e vai também transmitindo esse conhecimento e ensinamento a outras pessoas. Glória a Deus, porque um cristianismo, irmãos, onde não há um amadurecimento espiritual daquele que aceitou a fé, é uma tragédia, não é? Alguém passa tempos e tempos, aceitou a Cristo e o mesmo comportamento, não mudou a educação, é a mesma coisa, mesmos atos fora de um padrão cristão, não é aceitável. Por isso, a urgência do discipulado, a urgência daqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra como ela é, e também daqueles que estão ouvindo, de atenderem, de se humilharem diante de Deus, diante da potente mão de Deus, para que Deus a seu tempo venha exaltá-los, glória a Deus, colocando em prática tudo aquilo que lhe é ensinado. O apóstolo Paulo já dizia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele ensinava, ele dizia, agora vocês imitem, tá bom? Vocês façam isso. Glória a Deus. Então, a grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, Mateus 28, 19a, ou façam discípulos de todas as nações, Nova Almeida atualizada, é mateteo, fazer discípulos, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento. Não é opção. Você disse, eu aceitei a Cristo, mas eu não quero ser discípulo. Vai ficar difícil. Se não é discípulo, nunca vai ser um cristão verdadeiro. Tá bom? Cristão, como eu já disse, tem muitos cristãos, mas eu digo verdadeiro. Glória a Deus. O cristão verdadeiro é diferente. É como os discípulos que, pela primeira vez na cidade de Antioquia, foram chamados cristãos. Discípulos, mas pela primeira vez em Antioquia, eles foram chamados cristãos. Ou podemos dizer assim, um seguidor já numa fase mais avançada da sua instrução. Lembrando que nos dias de hoje, muitas vezes usam esse nome cristão, mas o cristianismo passou bem distante da vida deles. Por isso a urgência de ensinarmos a palavra. Glória a Deus. Então não é uma opção, é um mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Todos nós, irmãos, você aceitou a Cristo, você tem que passar a ler a palavra. Se você não sabe ler, você precisa ouvir a palavra. Glória a Deus. Precisa ser instruído na palavra e precisa ter de Deus humildade, mansidão, para poder ouvir e colocar em prática aquilo que lhe é ensinado.
O Senhor Jesus Cristo, uma certa feita, estava numa casa ensinando algumas pessoas e chegou aos seus familiares, querendo falar-lhe, né? Alguém disse, seus familiares estão lá fora, mas na verdade eles queriam prender Jesus. Lá em Marcos, capítulo 21 e também capítulo 3, e os versículos 21 e 31 traz essa história. Em Marcos 21 diz que os seus familiares saíram para o prender porque diziam que ele estava fora de si. E no 31 diz que eles chegam e querem falar com Jesus, mas Jesus já sabe todas as coisas e pergunta, quem é minha mãe, quem é meu irmão, né? Quem são os parentes, podemos dizer assim nessa linguagem. Ele disse, olha, minha mãe e meu irmão são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ou, noutra linguagem, vocês que estão aqui ouvindo, que eu estou agora discipulando a vocês, ensinando a vocês, vocês vão ser verdadeiramente meus irmãos, vocês vão ser verdadeiramente meus irmãos, meus discípulos, cristãos, se vocês colocarem em prática o que eu estou ensinando a vocês. Senão, vocês vão estar lá fora, não vão ser meus irmãos não, vão ser igual que lá fora. São meus irmãos na carne, são meus irmãos, é minha mãe, mas no momento o propósito ao qual eles vêm aqui não é uma ação de um irmão, né? Depois os irmãos podem meditar em sua casa nesse texto que eu disse, Marcos 3, verso 21 e 31. 21 dos irmãos e família de Jesus saem para prendê-lo, porque diziam que ele estava fora de si, e no 31 deles chegam e mandam chamar Jesus. Jesus já sabendo disse, não, de jeito nenhum, tá bom? Continuemos. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Edificação e crescimento espiritual. Não adianta somente botar os alicerces e depois não sobe mais as paredes. Alguém vai dizer que esse homem começou a edificar, mas não concluiu a obra, certo? Então, na minha e na sua vida, Jesus tem muito mais coisas para realizar. Glória a Deus. Ele colocou alicerce, mas agora quer colocar as paredes, né? Quer deixar a casa bem reforçada, pintar, deixar a casa bem organizada, bonita, ornamentada. Glória a Deus, porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele tem poder para concluí-la. Agora nós precisamos aprender e colocar em prática, em nome de Jesus. Ele serve discipulado para edificação, mas também para o crescimento. Não é somente edificou, mas cresceu também. A Bíblia diz que a casa é edificada sobre a rocha. Não é somente colocado o alicerce da casa sobre a rocha. Colocou o alicerce, mas também edificou a casa. Ninguém vai morar numa casa sem telhado, tá bom? Então, na vida espiritual, também no discipulado, acontece isso. Aceitamos a Cristo? Sim, glória a Deus, somos salvos, mas precisamos deixar que o Espírito Santo, por meio daqueles a quem ele assim tem nomeado, a quem ele tem ordenado, ir por todo mundo, fazer discípulos, ensinai eles guardaram o que eu tenho vos mandado. Glória a Deus, precisamos crescer. E só cresce, irmão, só quem pode crescer é quem tem humildade. Quem não tiver humildade não cresce, glória a Deus. E aí é para isso que serve o discipulado, tá bom? Para edificação, mas também para crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Guardar o que aprenderam. Não adianta só fazer discípulos, não adianta, e depois as pessoas não guardam mais o que aprendeu, não, certo? O estudo, quando falamos fazer discípulos, não falamos fazer membros de igreja, não, é fazer membros do corpo de Cristo, pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo, e que vão para o céu porque foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, e que prossegue a sua caminhada confiando no sangue de Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, porque eles são ensinados dessa maneira. Glória a Deus, que sem Jesus nada podem fazer. Então o discípulo é instruído para edificação, o discipulado é feito para edificação, para crescimento, mas também de muita importância, não somente esse estudo que se traz, mas para que as pessoas que estejam ouvindo absorvam e ponham em prática. Absorver e pôr em prática. O objetivo de fazer discípulo não é fazer membros de igreja, mas sim membros do corpo de Cristo. E quem é membro do corpo de Cristo
ele tem o maior cuidado, né? Quando nós aprendemos que somos membros do corpo de Cristo, nós aprendemos através do ensino, discipulado é ensino, tá bom? Nós aprendemos, então nós temos um maior cuidado, um maior zelo, e aí nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, tá bom? Na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, tá bom? O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra, né? Atos capítulo 2, 42, 4, 1 e 2, 5, 21 e 28, tá bom? Então, não somente guardar as doutrinas, mas os pontos doutrinários, muito cuidado, certo? O discipulado é de fundamental importância, mas também de fundamental importância que cada um daquele que está sendo ensinado guarde o que lhe é ensinado. Guarde com zelo, guarde com amor, glória a Deus. Terceiro subponto do primeiro tópico. A educação cristã, a doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42. Que doutrina é essa dos apóstolos? A doutrina de Cristo, a doutrina bíblica. Está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los, João 14 e 26, que o Espírito Santo continua até hoje nos ensinando. O currículo, ou a grade curricular, ou as matérias, ou as disciplinas que foram aplicadas pelos apóstolos, ou podemos dizer aqui, o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia. Esse ensinamento, esse discipulado também prático, nós podemos também aprender por meio dos cursos teológicos. Eu aconselho os irmãos, façam um curso teológico, mas lembre sempre de uma coisa: quanto mais você aprender, mais procure descer. Tem pessoas que vão fazer um curso teológico e muitas vezes eles se esquecem que são discípulos. Aí quando sai do curso teológico já pensa que é mestre. E aí não quer mais ouvir o pastor, não quer mais ouvir ninguém, e aí fica ignorando tudo, glória a Deus. Mas que o curso teológico na sua e na minha vida seja uma bênção de Deus. Traga mais humildade. Quanto mais aprender, mais se humilhe. Isso faz parte do discipulado também. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quanto mais instrução receber da parte de Deus, mais se humilhe diante de Deus, tá bom? E na síntese do tópico 1, nos traz o seguinte: o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. Então, o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. E quem é seguidor de Jesus Cristo obedece à sua palavra. Que Deus assim continue nos abençoando, tá bom? Vamos ver agora o segundo tópico, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Quando falamos o tripé do discipulado, estamos falando sobre as colunas de sustentação. O que é que sustenta o discipulado? O ensino ao discípulo. O que é que sustenta um homem e uma mulher de Deus? Palavra, ou o aprendizado, comunhão e serviço. Quando nós falamos da palavra, irmão, falamos do próprio Cristo. Quando falamos da palavra, falamos do próprio Cristo. Cristo tem que estar na minha e na sua vida, para que nós possamos ouvir a sua palavra e pô-la em prática, tá bom? E vamos aqui. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares,
e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Era a pregação da palavra, o ensinamento, era a comunhão dos irmãos e o serviço, trabalhando, glória a Deus. Os irmãos trabalhando, levando a palavra de Deus, embora depois apareceu alguém que quis se aproveitar daquela comunhão, né? Alguém que queria estar no meio dos irmãos, mas não queria trabalhar. E o apóstolo Paulo depois escreve uma carta para eles e diz: olha, já escrevi para vocês que aquele que não quiser trabalhar, também não coma, porque eu estou vendo que tem gente no meio de vocês desordenados, porque o pessoal tinha comida, bebida. Rapaz, é muito bom seguir seguir esse Cristo. A gente não precisa comprar nada, as pessoas mais ricas vendem tudo que tem e dá para a gente. Então começou a aparecer uns aproveitadores no meio do povo cristão. E o apóstolo Paulo já escreve essa carta e diz: olha, a gente não come de graça o pão de ninguém, viu, rapaz? A gente trabalha com as nossas mãos, essa comunhão muito boa entre os irmãos, muito boa, glória a Deus. Mas a ordem de Jesus Cristo para os irmãos era que fossem pregar o evangelho, não somente em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. E os discípulos ali parou ali em Jerusalém. O negócio ali estava muito bom, né? Tinham tudo em comum, graças a Deus, mas apareceu também os aproveitadores. E tem hora também, irmão, que em nossas vidas que Deus permite que surjam adversários. Muitas vezes a pessoa está acomodado demais, não faz nada para o reino, e Jesus permite que muitas vezes apareçam algumas dificuldades para que nós despertemos do sono espiritual e começamos a agir, trabalhar, realizar algo para Deus, pôr em prática aquilo que nós aprendemos, que fomos ensinados, tá bom? Primeiro ponto do segundo tópico, tá bom? A palavra, a autoridade das Escrituras é singular e única. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Tá bom? Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuaram num aprendizado sob comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco, no entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia, tá bom? Então, o primeiro triplé, a primeira base de sustentação para o discipulado é a palavra. Ela é de fundamental importância e é singular e única, né? Porque ela provém do nosso próprio Deus. Nós temos hoje, como diz, a doutrina também dos apóstolos, ensino dos apóstolos, né? Temos as cartas do apóstolo São Paulo, as cartas do apóstolo São Pedro, São João, Tiago, o apóstolo Judas. Temos as cartas desses irmãos, tá bom? E hoje servem também de instrução doutrinária para todos nós. Na época do apóstolo Paulo, eles estavam escrevendo essa carta, eles tinham lá o Antigo Testamento, mas deixaram para nós também essa doutrina que receberam de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e aqui nós estamos guardando-as e ensinando também, porque assim somos bem-aventurados, bem felizes, tá bom? Então, palavra, primeiro tripé, palavra. Depois vamos ver aqui o segundo subtópico do segundo ponto. A comunhão, Atos 2:42. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. Era o que acontecia lá em Atos dos Apóstolos. Os irmãos ficaram lá em Jerusalém, o negócio ficou bom, entendeu? Ficou tão bom que diz assim: agora não precisa mais sair de Jerusalém para pregar o evangelho em outros lugares. Aqui está muito bom, glória a Deus, como eu tinha falado anteriormente. Mas Deus mandou que os discípulos fossem para Jerusalém, para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas os discípulos pararam ali. E ali teve a perseguição depois da morte de Estevão, porque o discipulado tem que continuar, irmãos, é urgente. Hoje também nós estamos aqui, se nós nos acomodarmos, Deus cria algo para nos tirar também da acomodação, da zona de conforto, para que o seu evangelho não deixe de ser
levado até os confins da terra. É o mesmo Senhor. O pessoal estava tudo acomodado em Jerusalém. Era pão, era comida. Estava tão acomodado que todo mundo queria ser discípulo. E como eu falei anteriormente, até o apóstolo Paulo escreveu uma carta. Ele disse: olha, eu estou ouvindo que tem pessoas no meio de vós andando de forma desordenada, sem querer trabalhar, só quer comer. Mas eu estou ordenando já por carta que os tais trabalhem com sossego e comam do seu próprio suor. Tá certo? Então veja bem, alguém gosta muito fala daquela aplicação da Igreja do Atos dos Apóstolos, aquela comunhão com os discípulos. Você que aceitou a Cristo, muitas vezes nós aceitamos a Cristo, dá vontade da gente pegar tudo que tem e já dá para os outros. Eu, pelo menos, quando aceitei a Cristo, era assim. Queria mais nada. Eu queria somente que pessoas aceitassem a Cristo, de verdade. Porque quando Jesus me salvou, Ele me salvou de verdade. Então eu disse: rapaz, eu queria que muitas pessoas aceitassem a Cristo. Eu senti quanto era perigoso, ficar sem servir a Cristo. E hoje nós estamos cumprindo essa missão, ensinando a você, ensinando a nós mesmos, porque o ensinamento começa por nós. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 1, o escritor já diz, que ele está tratando ali do que Jesus fez, mas também ensinou. Jesus, primeiramente, ele fez e também depois ensinou. Então, o bom aprendizado, ele está também na pessoa do mestre, que ele faz ou ele ensina aquilo que ele faz, tá bom? Comunhão, crenças, significava compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Salmo 133, verso 1, O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nunca do ser humano com Deus. Hoje, a palavra comunhão para nós fala de comunhão nossa com o próprio Deus. No Antigo Testamento, era de comunhão do irmão com outro irmão. Glória a Deus. Porque no Antigo Testamento, talvez alguém pensava: é impossível alguém ter essa comunhão com Deus. Até no Novo Testamento, quando nós vemos fariseus, aquelas pessoas, elas acusam Jesus porque Jesus disse que falava com o Pai, ouvia a voz do Pai. Estevão foi apedrejado quando disse que viu o céu aberto. Estou vendo o céu aberto e Jesus que está assentado à direita de Deus. Então, eles ficaram horrorizados com aquilo e apedrejaram Estevão. Não podia, Um homem falar com Deus, um homem ver Deus. Glória a Deus. Mas hoje Deus se manifesta para conosco por meio da sua palavra. Glória a Deus. Deus fala por nós, Deus fala também dentro de nós e Deus fala também de várias maneiras conosco, tá bom? Glória a Deus. Prosseguindo no Antigo Testamento e nunca do ser humano, A comunhão fala o Salmo 133, 1, do homem com o homem e não nunca do homem com Deus, no Antigo Testamento. Mas no Novo, Deus se relaciona conosco. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho, 1 João 1, 3, e com o Espírito Santo, 2 Coríntios 13, 13. Tá bom? Então veja só, a comunhão no cristianismo, 2 Coríntios 13, 13, que é a bênção dos apóstolos, tá bom? E aproveitando o ensejo, já compartilhar com os amados irmãos que possam estar escutando, os presbíteros, para já ir se preparando. Bom dia, quando Deus chamar você para o ministério de evangelista ou pastor, você já aprende a bênção dos apóstolos, aqui 2 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13, que é a bênção que nós damos quando termina o culto, Vamos ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13. Então, isso é ensinamento. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Tá bom? O ministrante da bênção também diz o amém, porque ele tem que ser abençoado. Que Deus assim continue nos abençoando, prosseguindo. Então, comunhão no cristianismo é isso.
Envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com Deus, o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. A comunhão na igreja de Jerusalém. Atos 2:44, né? A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, ou diaconia, ou de serviço, né? De servir ao próximo, podemos dizer assim. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Eles participavam na comunhão, no partir do pão, né, nas orações, era tudo isso aí. Tem pessoa que ele quer participar do pão, mas na hora da oração ele não quer estar. Quer participar do pão, mas muitas vezes não quer participar da oração. Mas o verdadeiro discipulado, ele envolve todas essas coisas, para que sejamos bons servos de Cristo, para que sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, numa sociedade corrompida e perversa, que nós possamos brilhar como astros no meio da sociedade em que vivemos, em todo o tempo. Glória a Deus. Prosseguindo. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. A Bíblia fala, coração, diz respeito ao centro da vida, e era o coração e a alma dos que criam. Era o coração e a alma dos que criam. Tá bom? Vamos lá, diz respeito à vida. A mesma inclinação alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos, no mesmo propósito. Quem é discípulo de Cristo, glória a Deus, quem é ensinado a servir a Cristo, a servir o seu próximo, irmãos, glória a Jesus, ele anda em comunhão com aqueles que fazem o bem, e também ele anda em repugnância com as obras das trevas. Não há comunhão da luz com as trevas. Quem aprende de Cristo não anda em trevas, mas anda na luz. Tá bom? Continuando. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Mesmo propósito, mesma esperança. Vamos fazer isso, vamos. Esperança, Jesus Cristo está voltando, está voltando. Nós estamos servindo ao Senhor. Glória a Deus, vamos dar as mãos. Isso fala de comunhão, glória a Deus, comunhão no partir do pão, mas comunhão também nas dificuldades, nas necessidades, glória a Jesus. A igreja em Jerusalém, nos seus primeiros dias, ficou ali junta, né? Naquele ambiente, naquela cidade, glória a Deus, tinha uma condição melhor de assistir o outro, glória a Deus, mas a tarefa da igreja, a missão da igreja era muito maior do que isso. A nossa missão é muito maior do que ficar em Jerusalém, ou do que ficar muitas vezes em nossa congregação. Jesus tem obra para mim e para você realizarmos muito mais além, tá bom? Então esteja preparado para isso. Enquanto estiver no seu bairro, na sua cidade, no seu país, sirva-o. Mas quando Jesus quiser lhe enviar para outro lugar também, sirva também e agradeça a Deus por estar realizando a obra na sua e na minha vida, tá bom? O serviço, quarto subtópico, o serviço, trata-se de um termo de significado, trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. Então, serviço, alguém que presta um serviço para alguém ou segue as instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Josué 24:15, né? Onde ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Lá em Josué já está dizendo, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na igreja primitiva estava relacionado, aqui ó, a todos viverem em perseverança, unidos,
sumariamente, integralmente, todos numa só fé, não é? No ensino dos apóstolos, viverem na comunhão, viverem no partir do pão e nas orações. Isso é comunhão, isso é serviço. Ou podemos dizer serviço, porque esse serviço está tão unido, tão amplo, porque estão em comunhão. Era um colocando um tijolo, podemos dizer assim, como representando uma construção, e outro colocando outro tijolo em cima. Um colocando um tijolo, outro colocando outro em cima. É assim que se constrói um templo espiritual, como também uma casa material. Mas Jesus fez de mim e de você templos espirituais, glória a Deus, e nos concedeu casas de orações, onde nós nos reunimos para aqui adorar a Deus, cultuarmos a Ele, dirigirmos as orações a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Como é importante estarmos unidos. Os irmãos devem sentir a falta de vir à igreja. Eu sinto a falta dos irmãos aqui na igreja. É terrível a situação em que nós vivemos. E muitos têm se enfraquecido, muitos têm se desestimulado, muitos estão perdendo a sua fé, glória a Deus. Estão assistindo muitas vezes a live, mas não é como você estivesse no culto. A pessoa veio estar assistindo a live, mas está deitado numa rede, está deitado na cama, daqui a pouco pega no sono, muitas vezes não tem a reverência que teria se estivesse no culto, glória a Deus. Por isso rogamos, irmãos, orem a Deus, interceda, porque Deus ainda está no controle de tudo, para que mude a situação e nós possamos participar dos cultos presencialmente, abraçando os irmãos, glória a Deus, né? A lição fala da urgência de fazer discípulos, e nós precisamos, tá bom? Fala de comunhão, de serviço, da palavra, irmãos, glória a Deus, da palavra, glória a Jesus. E aqui o terceiro ponto, né? ou a síntese do tópico 2, do segundo ponto. O tripé do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. Que serviço é esse, irmão? Que serviço é esse? Perseverança no ensino, ou no ensino dos apóstolos, ou na palavra de Deus, perseverança na comunhão, no partir do pão e nas orações, tá bom? Então o tripé fala sobre o tripé do segundo, a síntese, né, do segundo tópico fala: o tripé do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. Palavra, comunhão e serviço, tá bom? Terceiro tópico: o discipulado e o crescimento sadio na igreja. Discipulado e o crescimento sadio na igreja. Eu glorifico a Deus, irmãos, pela vida dos meus pastores, dos meus líderes, que me ensinaram a palavra como ela é. E glorifico muito, muito, muito mais a Deus, pelo meu próprio Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, glória a Deus, que me ensinou e tem me ensinado todos os dias a sua palavra, e que tem confirmado também a sua palavra por meio do ensino dos meus líderes, eles ensinando e nós verificando também na Bíblia, se é daquele jeito, como está lá em Atos 17:11, né? Falando sobre os crentes de Bereia, que foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque era o apóstolo Paulo pregando e eles conferindo na Escritura se era daquele jeito, tá bom? Sejamos crentes bereanos também, conferindo, porque assim seremos bons discípulos de Cristo e bons cristãos, verdadeiros cristãos, tá bom? Então, terceiro ponto, o discipulado e o crescimento sadio da igreja, crescimento saudável. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão, ou seja, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, de ensinar aquilo que Jesus nos ensinou. Ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. Então, para que nós possamos cumprir o propósito da grande comissão, nós primeiro precisamos aprender. Glória a Deus. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. É uma ordem de Jesus para nós. E de ensinar tudo aquilo que eu vos mandei. Mas se você já ouviu, foi ordenado, é porque você foi instruído aí. Você não pode, Jesus não ia dar uma ordem para você ensinar aquilo que você não aprendeu. Então, primeiro ele ensina e depois nos envia, tá bom? Glória a Deus.
Primeiro subtópico do terceiro ponto. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Veja bem, o processo ou a continuidade do discipulado, o aprendizado, o ensinamento constante, né, tem por objetivo, tem por meta, glória a Deus, instruir, ensinar o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Então, a vida cristã ela tem vários aspectos. Tem os aspectos espirituais, aspecto moral, aspecto como você tratar, como você proceder na igreja, como proceder lá fora, como proceder na sua casa. Glória a Deus. Sempre com um procedimento cristão, de um discípulo de Cristo, na igreja, na sua casa e onde quer que você esteja. Então, tem seus vários aspectos, tá bom? Porque tem pessoas que muitas vezes ele pega só um aspecto, aí ele chegou na igreja, mas saiu fora, não. Todo lugar, servo de Deus, luz do mundo, tá bom? Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Todas pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. E é a obrigação nossa, o dever nosso ensinar. E é o dever da pessoa que está aprendendo, guardar aquilo e pôr em prática, porque senão não vai adiantar nada, né? Nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, falando sobre Elias e Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu lavava as mãos de Elias, ou podemos dizer, era um discípulo de Elias. Depois Elias foi embora e ficou Eliseu. Glória a Deus. Com aquela mesma convicção no poder de Deus, com aquela mesma fé em Deus. Então ele foi um excelente discípulo de Elias. Eliseu foi um excelente discípulo de Elias. No entanto, chega depois Geazi, que agora está ali com Eliseu. Eu creio que Eliseu tinha excelentes ensinamentos para dar e dava excelentes ensinamentos com a sua própria vida, que as pessoas testemunhavam, né? Uma mulher testemunhava, uma vez que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Então, embora ele tenha muito ensinamento, aquele discípulo dele ali, aparentemente não aprendeu nada, ou pelo menos não colocava em prática, era totalmente aos avessos, tá bom? Então, não só depende daquele que ensina, mas daquele que está aprendendo. Se ele de fato quer aprender, vai ser muito bom, mas se não, né, tem pessoas que vão estudar em escolas excelentes, escolas muito boas, e são péssimos filhos, pessoas que não a pessoa diz, pai, como é que pode? Estuda numa escola tão boa. Tem outros que estudam numa escola tão ruim, muitas vezes a escola não oferece as melhores condições, não é? Mas ele se esforça e chega onde muitos não chegaram. Então não depende somente de quem ensina, mas se a pessoa quer aprender, certo? É um dever nosso ensinar, mas é um dever também daqueles que estão aprendendo colocarem em prática. É um dever nosso, quando estamos sendo ensinados, né, por Cristo e por meio da sua palavra, por meio daqueles a quem Deus colocou para nos instruir, colocarmos em prática aquilo que temos aprendido. Então, todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas, segundo Coríntios 5,17. Se é nova criatura, novo procedimento, novo modo de vestir, novo modo de andar, novo modo de falar, novas companhias, mal companhia lá para longe. Muito cuidado. Glória a Jesus. E passam a viver uma nova experiência, Romanos 6,4. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somente na graça, mas na graça e no Espírito, tá bom? Segundo subtópico do terceiro tópico, o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Atos 9:31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas, fundar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Algumas viagens os irmãos saíram para evangelizar.
ganhar almas para Cristo. Mas nessa viagem aqui fica bem interessante. O apóstolo Paulo passa 3 anos ensinando os irmãos. Ensinando os irmãos. Veja o quanto é importante o discipulado. Não é? Muitas pessoas dizem assim, mas rapaz, tantas pessoas aceitam Jesus e muitas vezes poucas ficam, porque muitas não foram instruídas ou também não quiseram ser instruídas. Glória a Deus. Por isso que é de suma importância, tá bom? O discipulado. Suma importância é aquele que está ensinando, procurar pedir a Deus da sua graça, da sua misericórdia, para que Deus lhe envie da sua palavra, do seu ensino, como também daqueles que estão aprendendo a humildade para receberem o ensino, a palavra de Deus e colocarem em prática. Então, tinha esse crescimento. O apóstolo Paulo foi lá e foi somente para ensinar os irmãos, não foi mais agora para evangelizar, né? O propósito da terceira viagem de Paulo. O propósito da terceira viagem de Paulo não foi para plantar a igreja, mas para discipular, tá bom? Terceiro subtópico do terceiro tópico. O exemplo da igreja de Antioquia, da Síria. O exemplo daquela igreja. Foi em Antioquia onde pela primeira vez os discípulos, os irmãos foram chamados de cristãos. Ou, noutra linguagem, vocês são seguidores de Jesus Cristo. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Vocês agora não são somente alunos, não. Vocês são verdadeiros seguidores de Cristo. O público da igreja de Antioquia era gentil, ou seja, não era pessoas de Jerusalém, não eram judeus. Identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Atos 11, 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Atos 11, 25. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja, mas sim quem faz um discípulo para Cristo, ele faz com que aquela pessoa seja um membro do corpo de Cristo sadio, um membro do corpo de Cristo que vai glorificar o nome do seu Salvador, que não vai estar trazendo escândalo, que não vai estar se envolvendo em coisas inconvenientes, mas que vai glorificar o Senhor com toda a sua vida, com todo o seu corpo, ou seu espírito, alma e corpo, tá bom? Glória a Deus. A síntese do tópico 3 nos traz o seguinte: glória a Deus. O verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Fizermos bons discípulos, a igreja vai crescer. E quando eu falo a igreja, eu não falo somente a questão de membresia, mas eu falo o número de salvos, número de pessoas que vão ter a graça que pela misericórdia de Deus alcançaram, pelo sangue de Jesus Cristo alcançaram, de entrar nos céus. Não adianta só evangelizar, mas depois não cuida das almas. Que adianta? A pessoa não sabe nem o que é ser crente, a pessoa não sabe nem o que é evangelho. Daqui a pouco vem alguém, engana ele fica todo ludibriado, fica bebendo de várias fontes, glória a Deus, mas através do discipulado, os novos convertidos vão amadurecendo e a igreja vai crescendo, e eu falo isso no sentido, no intuito de pessoas salvas, glória a Deus, assim como a igreja lá em Jerusalém, tá bom? A igreja primitiva. Na conclusão, irmão, da nossa lição, temos o seguinte: conclusão: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano, certo? Deus não é um pai assim que diz, para Deus quer me de todo jeito. Não, Deus tem sempre algo melhor para nós, mas precisamos aprender, tá bom? Você aceitou a Cristo? Pode estudar? Estude. Aceitou a Cristo? Pode trabalhar? Trabalhe. Pode se qualificar? Se qualifique.
Glória a Deus. E você quer ter muito mais vitória ainda? Seja um servo de Deus obediente à sua palavra, que Deus vai lhe dar crescimento aonde quer que você esteja. Aonde quer que você for, Deus vai lhe apresentar. E alguém vai dizer assim: aquela mulher, aquele homem é ouro em pó. Glória a Deus. Por quê? Porque você obedece à palavra de Deus, porque você foi instruído e colocou em prática aquilo que você recebeu como ensino da parte de Deus, por meio daqueles a quem Deus assim determinou, delegou para lhe instruir, tá bom? Então Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja, para a sociedade, certo? Deus tem interesse no bem-estar da igreja, da sociedade, do povo. Por isso que eu estou dizendo, Deus está no controle de tudo. Oremos. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Aprendemos para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, não é? Uma sociedade onde o ímpio ou as pessoas injustas, né, sejam abolidas, glória a Deus, e onde os justos sejam assim valorizados, tenham o valor que a palavra nos dá, como diz: farei com que o homem seja mais precioso do que o ouro puro de Ofir, tá bom? Que nós sejamos essas pedras preciosas, aprendendo e colocando em prática, ensinando e também fazendo aquilo que nós ensinamos. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus, e que tenham uma semana abençoada na presença de Deus, e que a sua família, glória a Deus, que os seus estejam todos guardados debaixo do sangue de Jesus. Quero convidá-los em nome de Jesus a orarmos, tá bom? Querido e amado Senhor, Deus eterno, santo e maravilhoso, te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, todos os dias, Senhor querido e santo, desde o dia que tem nos salvado. Te agradecemos, querido e santo Pai, pela manifestação do Senhor por meio da tua palavra. Rogamos ao Senhor da tua bênção sobre cada lar, cada família, sobre cada um dos teus discípulos, dos teus servos. Querido e santo Pai, daqueles que têm desejo, que têm fome e sede de ti. Abençoa nossos lares, as nossas famílias, o nosso estado, o nosso município, o nosso país. Querido e santo Deus, toma frente das autoridades do nosso país. Querido e santo Pai, entra com providência para que possamos estar juntos, reunidos e unidos em tua presença, em tua santa casa também, em nome de Jesus. Amém. Curvemos nossas cabeças e recebemos as bênçãos dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Excelente semana com Jesus, até mais tarde no culto, em nome de Jesus. Um abraço.